E aí galera, beleza? Hoje a gente vai tentar explicar o que na aula passada a gente viu que o Balmer e o Rydberg conseguiam prever a posição das linhas espectrais, onde as linhas iriam aparecer nos espectros dos átomos, mas que eles não conseguiam entender de onde vinham essas linhas. Quem propôs uma explicação satisfatória para isso foi o Bohr, como eu havia dito para vocês, e hoje nós vamos discutir um pouco sobre isso. E para isso ele propôs alguns postulados, tudo bem? E com isso explicou o que o Rydberg e o Balmer não conseguiam explicar e ninguém conseguia explicar. Então o que ele propunha? Tá? Que um elétron ele só podia estar a uma certa distância do núcleo, ele não podia estar nem mais perto e nem mais longe. Isso quer dizer que a energia do elétron ela deveria ser definida, ela é específica para que ele estivesse àquela distância do núcleo, tudo bem? Uma grande sacada que foi uma proposta na verdade do Bohr, é que o momento angular do elétron seria quantizado, ou seja, ele não poderia ter qualquer valor. Lembre-se disso da aula passada. Dizer que algo é quantizado quer dizer que não pode ter qualquer valor, mas apenas valores específicos, definidos. Tudo bem? Esse é um dos postulados de Bohr. Ele também dizia, então, que quando um elétron, num certo nível de energia, ele se encontra num certo nível de energia, ele não emite energia, ele é estável naquela distância para o núcleo. Tudo bem? E se ele for para um outro nível de energia, um nível acima, ele vai absorver essa energia e quando ele voltar, ele tem que voltar, ele devolve essa energia na forma de um fóton. E essa energia do fóton, ela é definida como tendo o seu valor pelo produto hν, a constante de Planck, lembra disso? Pela frequência da onda. Essa é uma proposta também que o Planck e o Einstein já tinham feito. Você lembra de eu falar isso na aula, antes de tudo isso começar? Não se preocupe em resolver as equações. Como químicos, gente, o que nos interessa é o resultado delas. Onde se chega com todos esses cálculos é o que o químico utiliza, tudo bem? Eu apresento os cálculos para você ter uma noção mais ou menos do caminho que foi trilhado. Mas o que nos interessa não é a resolução. Não se preocupe com a matemática da coisa, mas com o resultado disso. É isso que nos interessa, tudo bem? A primeira proposta do Bohr, então, para chegar às suas conclusões, foi a seguinte. Tem duas forças atuando no átomo, tudo bem? Especificamente sobre o elétron. Tem a força centrípeta, tudo bem? Do movimento de rotação do elétron em torno do núcleo. E tem a força eletrostática, com a qual o núcleo, os prótons do núcleo, atraem os elétrons. Para pensar. Essas duas forças têm que estar em equilíbrio. Nenhuma delas pode prevalecer. Por quê? Gente, se a força eletrostática, a força de atração, prevalecesse, o elétron cairia no núcleo. Se a força da aceleração centrípeta ela prevalecesse, no movimento de rotação, o elétron em algum momento ia escapar da sua órbita. Tudo bem? Então as duas forças elas têm que estar em equilíbrio. Portanto, eu posso dizer que a força eletrostática é igual à força centrípeta, elas têm que ser iguais. Agora, como se calcula a força eletrostática? Tudo bem? A gente tem essa expressão aqui, tudo isso vem da física, tudo bem? Já a força centrípeta é dada por massa do elétron vezes a velocidade ao quadrado sobre R, tudo bem? Onde R é a distância entre o centro da rotação e a borda, a maior distância, tudo bem? Esse ME aqui é de elétron, é a massa do elétron, tudo bem? Então eu posso igualar esses dois valores aqui e chego nessa expressão. Não se preocupe com a matemática da coisa, tá bom? Ele propôs, então, que o momento angular, que é dado por essa expressão aqui, lembra que momento linear é massa vezes velocidade. O momento angular é você acrescenta então a isso o raio da órbita, né, do movimento circular. E ele propôs que o momento angular ele era quantizado, ou seja, ele não podia ter qualquer valor. Mas ele seria dado, então, por um número inteiro, esse n aqui é um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 20, dessa constante aqui, o h barra, o h cortado. H barra, gente, h barra é h sobre 2π, tá bom? É h sobre 2π. Quando você vira h barra, quer dizer h sobre 2π. Então o que eu vou fazer?
eu vou igualar isso aqui, né, MeVr sobre NH barra e NH barra. Então a velocidade será NH barra sobre MeR. Se eu isolar o valor de R, então, e observe que aqui eu troquei H barra por H sobre 2π, eu chego nessa expressão aqui. O que é muito interessante sobre isso? Todos esses valores que você está vendo aqui, ó, são constantes da natureza, eles são sempre o mesmo valor. Esse valor de constantes aqui, esse produto de constantes, esse conjunto de constantes, a gente chama de A0, tudo bem? E esse A0 é chamado de raio da primeira órbita de Bohr. Então, o raio da órbita é o produto de A0 vezes n quadrado, onde esse n é um número inteiro. O que isso quer dizer? Que os raios eles não podem ter qualquer valor. Ou seja, o elétron não pode estar a qualquer distância do núcleo, mas apenas a distâncias definidas. Tudo bem? Agora, lembre-se que o A0 é aquele produto de constantes, tá bom? Como todos esses valores aqui são conhecidos, são valores da natureza, eu posso então trocar todo esse monte de coisa aqui assombrosa, assustadora, por esse valor, que é o produto aqui, essa razão de constantes. Tudo bem? A energia total de um sistema ela é sempre dada pela soma da energia cinética com a energia potencial. Você lembra o que é energia cinética? Você lembra que a energia cinética é meio de mv²? No caso, estou falando de elétron, então é a massa do elétron. Tudo bem? E a energia potencial, nesse caso, é a energia potencial eletrostática, da atração entre o elétron e o núcleo. E a energia potencial eletrostática é dada dessa forma. Agora, lembre-se que essa expressão aqui é justamente mv². Então eu posso trocar essa coisa doida aqui por meV². Logo, você vai ter meio de meV² menos meV², tá bom? Se você rearranja tudo isso aqui e calcula, você vai encontrar que a energia da órbita do elétron, da primeira órbita dele, essa aqui, menos 13,6 elétron-volts. Elétron-volts é uma unidade de energia, tá bom? Sobre n². Onde esse n aqui é, novamente, um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, tá? O que é importante? Então, o que ele pensou? Ah, então a energia de uma órbita é dada por isso? Então daria para eu calcular qual é a energia para haver a mudança de órbita de um nível para o outro. Tudo bem? Então, a mudança de um nível para o outro seria, né, de um NI, um nível inicial, para um nível final. Então, ele percebeu que a diferença entre as frequências de vibração, lembre-se que a energia ela é o produto da constante de Planck vezes a frequência, lembra disso? Essa aqui não é velocidade, tá? É a frequência, aqui é Ni. Ele percebeu então que a diferença das frequências, tá, de um nível inicial, Ni, para NF, um nível final, seria dada então por essa expressão aqui. A energia de um nível final menos inicial sobre H. Lembrando que essa energia, como mostrou o slide anterior, ela é dada por essa expressão aqui, gente. Tá? Então, se você coloca em evidência, você vê que, você observa que 1 sobre o comprimento de onda de um nível inicial para um nível final é dado por esse produto de constantes aqui, vezes o inverso do nível final ao quadrado menos o nível inicial ao quadrado. O que é muito curioso, qual foi a grande descoberta aqui do Bohr? Ele percebeu que esse produto de constantes aqui, e depois a sua razão, tá, valia 109,68 centímetros a menos 1. Se você se lembra, esse é exatamente o valor que o Heisenberg tinha encontrado para fazer o ajuste da sua equação, tá? Onde ele apenas previa que deveria haver linhas espectrais em determinados pontos, mas sem saber de onde vinham. Gente, qual é a grande sacada aqui? O Bohr acabou de descobrir de onde vêm essas linhas. O maluco é brabo. Ele percebeu que a origem dessas linhas eram transições eletrônicas entre níveis de energia.
a partir de postulados, a partir de observações que ele fez e que ele não sabia da onde vinham a princípio, ele chegou à conclusão que essas linhas que se observam são resultado de transições entre níveis de energia. Essa foi a grande sacada e a contribuição do Bohr para a compreensão das linhas espectrais e também para o desenvolvimento aí da mecânica quântica e da teoria do átomo, de um novo modelo atômico. Ele percebeu então que o que estava acontecendo é que havia então transições entre níveis de energia. Isso aqui era para ser reto, tudo bem, né, gente? Que beleza, ficou ó, uma bosta. Entre níveis de energia, que então, quando eram excitados, a sua energia era devolvida e você tinha a emissão, que você vê como as linhas espectrais lá, que as pessoas não sabiam explicar de onde vinham. O Balmer e o Heidelberg, eles propunham onde essas linhas tinham que aparecer, mas não sabiam de onde vinham, tudo bem? Então o Bohr, a proposta do Bohr, tá, dizendo que o momento angular ele é quantizado, ele não pode ter qualquer valor, trouxe a explicação da origem dessas linhas espectrais. O que elas são então? Elas são o resultado das transições eletrônicas entre os diferentes níveis de energia do átomo, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado aí, então, por mais essa aula. Nós vamos dar sequência, então, depois, tudo bem? E falar um pouco mais para entender a estrutura do átomo, beleza? Valeu, gente!